A máquina do mundo. E como eu palmilhasse vagamente uma estrela de Minas pedregosa e no fecho da tarde um sino rouco, se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas da inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem, sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se calma, pura, e convidando quantos sentidos e intuições restavam, a quem de os ter usado os já perdera. E nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos, sem roteiro, tristes périplos, convidando-os a todos, em coorte, a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão atestasse que alguém, sobre a montanha, a outro alguém, noturno e miserável, em colóquio se estava dirigindo, abre aspas, né? O que procuraste em ti, ou fora de teu ser restrito, e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, ausculta essa riqueza sobrante a toda a pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo, se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge, distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados e as paixões e os impulsos e os tormentos, e tudo o que define o ser terrestre, ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se beber. No soro rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna-se a engolfar na estranha ordem geométrica de tudo. E o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas, mais que tantos monumentos erguidos à verdade, é a memória dos deuses e o solene sentimento da morte que floresce no caule da existência mais gloriosa. Tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. Mas, como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se embrandara e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas presto e fremente não se produzissem a de novo tingir a neutra face, que vou pelos caminhos demonstrando e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar a minha vontade, que já de si volúvel se cerrava semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas, abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora apetecível, antes despiciendo, baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita ao meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso, de mãos pensas. A máquina do mundo, Carlos Drummond de Andrade. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. E com este poema necessário, um dos maiores poemas da poesia brasileira, a gente abre este episódio do Vozes do Planeta, me fazendo companhia, o nosso convidado aqui hoje deste episódio, o diretor Eduardo Rajabali,
Oi, Eduardo, bem-vindo ao Vozes do Planeta. Oi, Paulina, obrigado pelo convite e uma honra estar aqui com você, finalmente. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto focado no filme que você é o diretor, que acaba de ser lançado, Sociedade do Ferro, a estrutura das coisas. Mas nós começamos com este poema do Drummond, porque este poema do Drummond tem uma história central nesse filme e na estrutura das coisas, né? Em nos fazer pensar na estrutura das coisas. Conta para a gente, Edu, para a gente começar. Olha, é uma longa história, mas é uma história apaixonante, viu? Esse poema, Máquina do Mundo, que eu, na minha ignorância, não conhecia, ele foi votado, foi escolhido o maior poema da língua portuguesa brasileira, da poesia brasileira, né? O maior poema brasileiro de todos os tempos. E é um poema que foi escrito depois de uma visita do Drummond. Drummond é de Itabira, Carlos Drummond de Andrade, é o de itabirano, do Mato Dentro. Imagina, um lugar muito... Imagina isso no início do século XX, uma cidadezinha muito pequena lá no interior de Minas. E ele é desse lugar. Ele viveu lá por muito tempo e depois foi morar no Rio de Janeiro, teve uma outra vida no Rio de Janeiro como funcionário público e a poesia dele andou para outros lados. Mas, em 1948, ele volta ao interior de Minas, ele faz um voo, ele sobrevoa esse lugar e ele vê o início da mineração, da atividade mineradora predatória em Minas. E ele escreve esse poema, Máquina do Mundo, que a gente pode falar bastante dele, tem que ler muitas e muitas vezes, e ainda assim é difícil decifrá-lo, os mistérios desse poema. E ele lança esse poema em 1951 ou 52, se não me engano, alguns anos depois. A história do Drummond, ela se confunde com a história da mineração de minério de ferro em Minas Gerais. Por quê? Lá em Itabira, existia um lugar, parte da paisagem, que chamava-se Pico do Cauê. O Pico do Cauê é para Itabira mais ou menos o que é o Corcovado para o Rio de Janeiro. A paisagem clássica e que todo mundo conhece. E um dia descobriram que o Pico do Cauê era um pico feito de minério de ferro maciço. E os ingleses chegaram, como sempre, né? Os estrangeiros chegaram lá em 1910, por aí, um pouquinho depois, e estabeleceram uma mina, compraram a mina. E eles, ao longo desses anos, britaram o Pico do Cauê. Ele não existe mais, já há muitas décadas e tal. Então, o Pico do Cauê sumiu. O Pico do Cauê é a imagem gravada na mente do poeta, desde a sua infância. Então, em vários poemas, durante a carreira do Drummond, ele fala da sua infância, ele fala de Minas, ele fala da mineração. Só que esses poemas eles estão perdidos na literatura, nos livros dele ali. Mas quando você pensa esses poemas e coloca eles juntos, é praticamente a cronologia do que aconteceu em Minas Gerais, porque a partir dessa atividade mineradora dos ingleses, é que décadas depois, lá no final dos anos 40, durante os anos 40, a Vale foi estabelecida. Então, a Vale veio desse embrião. Então, tudo começa em Itabira ali, esse ciclo, esse novo ciclo exploratório lá em Minas Gerais, dos minérios de Minas. Né? E está muito conectado com o Drummond. Então, esse é um primeiro contexto do que acontece, e a gente vai falar mais de Máquina do Mundo, porque a Máquina do Mundo é uma imagem muito, muito potente, muito forte, e que ela quer dizer duas coisas diferentes em momentos diferentes da história. Exato. Bom, corta para o crime da Vale, BHP, depois o crime da Samarco. Eu gosto de falar o nome da crime e o nome das empresas, porque a gente acaba associando a cidade de Mariana, a cidade de Brumadinho, e, na verdade, não foi um acidente, foi um crime provocado por essas empresas. Né? Você contextualizou bem, né? A Máquina do Mundo é a história de Minas Gerais, fala especificamente no poema da exploração do solo, né? E aí eu queria que você contasse, então, para a gente o fio narrativo que te levou a dirigir o filme
que está sendo lançado agora. Vamos lá, então, pausa no Drummond, e aí a gente vai para 5 de novembro de 2015, quando acontece, como você disse, o crime de Mariana, né? BHP, Samarco, Vale, são todos a mesma empresa, né? Muito bem. Mariana aconteceu, eu tive lá tempos depois acompanhando, o filme começou a ser alavancado, mas no Brasil isso às vezes é um processo que demora, você sabe bem. E nesse processo levou alguns anos, e nesse processo aconteceu Brumadinho. E eu tive lá, assim, alguns dias depois, e fomos a única equipe permitida pelos bombeiros para acompanhar o trabalho. Então, a gente entrou na lama até a cintura, de verdade. Eles deram roupas para nós especiais, bota, porque é uma lama tóxica. E foi muito difícil filmar nessas condições, não só pela situação emocional, mas física mesmo, de estar ali naquele lugar, andando e afundando, e tendo que acompanhar o trabalho dessas pessoas abnegadas, que são esses bombeiros. Impressionante o trabalho deles, maravilhoso. E daí você vê aquele helicóptero chegando com os corpos, ou com os segmentos, né? Porque a força avassaladora da lama, ela tirou todas as roupas das pessoas e desmembrou as pessoas. Então, tinha pedaços da mesma pessoa a quilômetros de distância ao longo do percurso da lama. Uma coisa assim horrenda, pavorosa, né? Como se uma bomba atômica mesmo tivesse caído lá. Assim, uma coisa horrorosa. E a gente continuou tentando ali levantar o filme. Esse material todo ficou guardado. E aí veio a pandemia e tal. E quando o filme foi retomado em 2022, muitos anos tinham se passado, e a gente ficou pensando que filme a gente ia fazer com esse material, que era um material muito valioso, mas a história de Mariana e Brumadinho foi contada em muitos filmes. E isso é muito bom, porque quanto mais filmes, a gente não pode deixar isso esquecer. Então, é importante que se fale mesmo. Mas você, como realizador, pensa, bom, mas eu vou fazer mais um filme para chover no molhado e falar a mesma coisa? Que outra forma de abordar essa história eu poderia desenvolver? Então, a gente estava muito parado nesse enigma em 2022, porque filmes sobre Mariana e Brumadinho todo ano são feitos. E a gente ficou ali com esse material e falando, puxa, mas o que a gente vai fazer? E aí eu fiz uma ligação para o Ailton Krenak, e foi uma conversa muito longa, assim, de umas 2 horas, e a gente falou de muitos assuntos e tal, mas em um determinado momento ele falou assim, você já leu o livro do José Miguel Wisnik sobre a máquina do mundo e a poesia do Drummond? E eu, na minha ignorância, falei, não, eu nem estou sabendo disso, não sei do que se trata. Ele falou assim, então você vai lá e lê esse livro, vai lá, lê o livro. Eu falei, tá bom, né? E desligamos o telefone, eu comprei o livro no mesmo dia, li em 2 dias esse livro, e fez-se a luz. Fez-se a luz. Eu recomendo demais esse livro a todo mundo que tem interesse nessa história. Chama-se A Máquina do Mundo, Drummond e a Mineração. Perfeito. É um livro do Zé Miguel Wisnik, um clássico já, é um livro fantástico, tem que ler. E eu li esse livro e eu falei, caramba, como eu não tinha percebido isso? Olha essa poesia. Eu sempre, também, na minha ignorância, achava que o Drummond tinha uma poesia assim, de classe média, carioca, ele era um funcionário público, né? A gente está acostumado com aqueles poemas. E, de repente, eu falei, ele era um profeta. Porque o que é A Máquina do Mundo? E aí entra a grande sacada do livro que a gente levou para as telas. A Máquina do Mundo é uma alegoria muito antiga, usada por filósofos, por pensadores. Mas o que queria dizer isso há centenas de anos atrás? Que a Máquina do Mundo é uma criação divina, é o próprio planeta. É um relógio cósmico, maravilhoso, divino, um funcionamento inexplicável para a mente humana, que é limitado. Essa é a Máquina do Mundo. E ela aparece em vários lugares ao longo da história, mas num lugar específico, que é nos Lusíadas do Camões. E aí, quando eu li isso, eu falei, peraí, eu vou pegar meu Lusíadas e vou achar onde está essa parte. E, de fato, está lá. Quando você lê aquilo, e você vê que o Camões colocou lá que quando o Vasco da Gama chega às Índias, uma ninfa, uma deusa,
fala para o Camões, fala para o Vasco da Gama assim, olha, contempla aí a máquina do mundo, olha o mundo que você descortinou para nós. Né? Porque o Vasco da Gama, quando chega às Índias, é o início da globalização, é o início da abertura dos mercados, é a ligação direta entre o Ocidente e o Oriente, porque Portugal chegou à Índia, chegou à China, chegou no Japão e abriu o mundo. E aí as pessoas entenderam que o mundo era grande, mas era finito e era possível se deslocar. As pessoas começaram a viajar, né? Então é o início da globalização. Então essa máquina do mundo divino e espiritual, o que aconteceu com ela? Em 500 anos, ela se corrompeu pela ganância humana. A máquina do mundo de hoje é a tecnologia que virou mercadoria. A máquina do mundo hoje, ela foi corrompida, e aí também tem isso, essa comparação, né, com o Fausto, a história de Fausto, que vende sua alma a Mefistófeles, em troca do conhecimento material, em troca do conhecimento das coisas do mundo. Né? Então, Fausto assina o contrato e a gente vê a Revolução Industrial tomar o mundo e abrir as portas para essa máquina devoradora, que não é mais a máquina divina, é a máquina dos homens. Foi essa máquina que o Drummond viu quando ele sobrevoou Minas Gerais em 1948. E quando você lê o poema Máquina do Mundo, como a gente leu, você vê que o poeta está caminhando lá, e quem pegar o poema agora em casa puder dar uma olhada vai ver isso, e a máquina do mundo fala com ele. A máquina do mundo se entreabriu. E ela faz aquela oferta diabólica, né? A tentação. Olha, eu posso te dar os maiores conhecimentos, os maiores pensamentos, eu te dou as pontes, os edifícios, eu te dou todas as riquezas do mundo. O que você precisa fazer? Você precisa vir comigo. Você precisa vender a sua alma e vem junto. E o poeta, no final, ele fica um pouco resignado. Ele fala, não, obrigado, né? E continua andando cabisbaixo, com os braços pensos, e vai embora pelo caminho. Então, essa é a máquina do mundo que o Drummond enxergou 70 anos antes do que nós estamos vivendo hoje. Então, Drummond foi realmente um grande profeta, porque ele enxergou o início de tudo, mas ele já estava vendo aqui, onde nós estamos hoje. É muito interessante, né? Dá para a gente pegar e ficar pirando, falando, inclusive, de filosofia, né? Com relação a tudo isso, mas eu queria pegar agora essa segunda parte do nome do filme, que é a estrutura das coisas, né? E pegando esse gancho que você deixou, a gente entrou num processo de aceleração da máquina do mundo, né? Então, talvez o sistema produtivo, que é chamado de revolução industrial, veio por uma questão de eficiência para acelerar um tempo de que não precisava ser acelerado, né? O tempo da natureza, o tempo das coisas, ele tinha o seu poder. A partir do momento que o ser humano quer modificar esse tempo, né, acelerar esse tempo, sei lá, para ter tempo mais para quê, né, a gente começa a exaurir o planeta. A gente começa a exaurir o planeta a ponto de hoje a gente, chegando em agosto desse ano, de 2024, a gente já consumiu toda a capacidade de recomposição, de regeneração do planeta. A gente já vai trabalhar no cheque especial, nem tem mais cheque especial, mas enfim, no vermelho do planeta até o final do ano. Então, a estrutura das coisas, mas, ao mesmo tempo, é um sistema capitalista que a gente vive há muitos anos, né? É um olhar, não estou falando que é necessário, mas ele é quase impossível de ser rompido, né? A estrutura das coisas. O que você quis dizer com a estrutura das coisas? Aí eu estou falando por conta de mineração, ferro, produção de carro, celular, da vida toda, né, que a gente tem. Então, a estrutura das coisas, a gente pode falar dela, a gente pode se educar a respeito. Eu acho que essa é a finalidade, a gente entender que, às vezes, um fato que aconteceu pensa uma pessoa morando lá na China, e ela descobre que aconteceu um rompimento de barragem numa cidade no interior do Brasil, na América do Sul. É quase um nada, é quase um lugar perdido no mapa.
mas ele tem repercussões mundiais, porque hoje, e aí vem a estrutura das coisas, porque hoje as coisas estão muito interligadas. Quando a gente pensa em globalização, aí você fala, que bom, globalização da informação, globalização de várias coisas. Globalização de quê? Globalização do dinheiro, primeiro, né? Porque o dinheiro não tem fronteiras. Você pode colocar seu dinheiro em qualquer lugar do mundo e, se tiver ruim, você muda ele em segundos. Agora, as pessoas, eu vejo o contrário. Eu vejo muros, eu vejo arame farpado, né? Eu vejo dificuldades. Então, o dinheiro, ele globalizou, mas as pessoas e o resto ainda estamos muito longe de uma globalização. Então, essa relação entre o pequeno e o grande, que parece ser distante, hoje a gente precisa entender essa conexão, porque são as mesmas empresas que a gente chama de transnacionais que atuam no Brasil, na Austrália, no Canadá, no norte da Europa, na Ásia, e cometem os mesmos crimes. Agora, depende, cada país tem leis e tem um cumprimento de leis diferente, né? Então, em alguns lugares eles tomam mais liberdades do que em outros. Mas são os mesmos, cada vez mais poder de decisão na mão de um grupo menor de pessoas. Então, nós estamos com 8 bilhões de pessoas no planeta e tem meia dúzia que estão tomando as decisões por todo mundo. São esses que decidem, vamos explorar o minério aqui, mas e se cair a lama? Não tem problema, são números. Os 200 e tantos que morreram em Mariana e Brumadinho, números, casualidades. Por quê? Porque não tem um rosto. Quem é o rosto dessas empresas transnacionais? São acionistas, são grandes fundos de trilhões de dólares que não estão preocupados se vai destruir uma comunidade singular que está lá há 300 anos no interior do Brasil. Não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados se vai dar lucro ou não para os seus acionistas. E que tem muita gente no Brasil e no mundo que põe dinheiro nesses fundos e que controlam essas operações. Então, é uma estrutura muito... E aí você pensa nas palavras-chave, né? Democracia. O que é a democracia hoje? Se os governos estão numa relação tão promíscua com esses poderes dessas multinacionais, transnacionais. Algumas são mais poderosas do que países. Hoje em dia, um CEO tem mais poder do que o presidente de algum país, assim, dá para comparar, entendeu? E aí, quando existe essa simbiose com o Estado, você não tem o cidadão comum não tem a quem recorrer, porque eles estão juntos, são parceiros de negociação. As mineradoras em Minas, não é que elas dependem dos políticos, elas fizeram os políticos. Os políticos estão lá por causa delas, comprometidos com a causa delas. Então, fica muito difícil. Então, quando a gente fala da estrutura das coisas no filme, é isso, do micro ao macro e do macro ao micro. A gente vai lá em Bento Rodrigues, ou a gente vai em Brumadinho, e depois a gente fala do capitalismo. Parece uma palavra meio etérea, assim, né? Mas a gente tem que enxergar essas conexões. Exatamente, é muito interessante você colocar a questão das empresas. Tem algo que sempre me incomodou e continua me incomodando, por exemplo, quando a gente trata de desafios e problemas globais, né? Tem a questão, por exemplo, as reuniões das Nações Unidas, né? Reunião do clima, reunião da biodiversidade, agora tem a do plástico. Aí vão os representantes dos países, né? Os governantes, os governadores, os prefeitos, os presidentes, as delegações, o corpo diplomático. E sempre existe uma reunião paralela, que é o da sociedade, né? E as empresas estão participando da reunião da sociedade, onde a maioria das coisas são voluntárias. Olha aqui a minha compensação, olha aqui o meu negócio, olha aqui. Sendo que os acordos vinculantes de regras mundiais estão acontecendo naquela outra reunião, né? Dos governadores, dos presidentes, do corpo diplomático. No entanto, hoje, como você bem colocou, quem está exaurindo o planeta é o mercado, são as empresas. Quem está usando recursos sem pagar por isso
são as empresas. Então, quando a gente falando, por exemplo, de uma compensação, a gente não paga na gasolina ou na produção de plástico, a gente não paga pela extração do petróleo em si, a gente está pagando pelo resultado, por um valor de mercado. Então, as leis da natureza e o componente planeta vivo, máquina do mundo, ele se perdeu. Ele está completamente perdido na nossa realidade hoje global, né, Edu? Exato, e assim, o governo, os governos, né, o Estado, ele tem essa missão de jogar nos dois times, mas também é uma forma muito traiçoeira de conduzir as coisas, porque, de um lado, ele tem a ONU, os governos mandam seus representantes, a ONU exige, a ONU pede, faz a COP. Para mim, joga um pouco para a torcida isso, né? Porque lá nos bastidores tem a pressão das empresas de petróleo, tem a pressão das mineradoras, tem a pressão de todos esses que ganham bilhões e bilhões com as suas atividades, das quais os governos fazem parte e são, de certa forma, até associados. Porque eu tomei um susto muito grande quando eu fui a primeira vez lá em Mariana, depois do crime, da tragédia que aconteceu. E quando eu entrei em Mariana, tinha placas na cidade falando assim: volta Samarco, fora atingidos por barragens, nós queremos a Samarco de volta. Eu falei: caramba, eles estão contra as pessoas que não têm nem casa para morar e morreram, e os parentes morreram lá na lama? Não estou entendendo. E aí eu fui percebendo que é isso. Essas cidades, elas vivem da mineração. Se a Samarco for embora, o resto da cidade, a cidade morre, perde tudo. Então, o próprio promotor de lá me disse, eu já interpelei a Samarco e quem me respondeu foi a prefeitura. E ele falou, peraí, eu não falei com a prefeitura, eu falei com a Samarco. Como é que é a prefeitura que me responde? Porque eles estão juntos, são parceiros. Então, é uma situação muito complicada e isso se estende para o governo, para o Congresso, para o Senado, né? Esses lobbies são fortíssimos. Esses políticos eles estão lá e foram feitos por esses poderes que nem são tão ocultos assim, né? E é uma situação muito difícil de reverter, como você falou, mas pelo menos a gente pode falar dela, não pode? Podemos discutir e podemos estudá-la, né? Pelo menos esse direito a gente ainda tem, né? Exatamente, eu ia te perguntar, através dos personagens que você convidou aqui para o filme, né, Sociedade do Ferro, Estrutura das Coisas, queria que você comentasse, então, também de caminhos e de, não vou falar soluções, né, mas, enfim, de outros frentes, né, de caminhada. Quem mais você convidou? Eu vi que tem o próprio José Miguel Wisnik, que participa, né? Quem mais participa e quais são esses olhares, Eduardo? Então, Wisnik era a escolha óbvia, né? Depois de pensar que o filme foi muito baseado nos insights dele, né? Porque ele juntou essas peças do quebra-cabeça nesse livro. Então, mas além dele, a Célia Chacriabá, que é a primeira deputada federal mulher indígena por Minas Gerais, está fazendo um trabalho maravilhoso e ela é uma cabeça pensante, assim, fantástica. A gente trouxe também a Cristina Serra, jornalista, que cobriu Mariana lá atrás pela Rede Globo e depois escreveu um livro fantástico. O livro dela é um filme, você lê como se fosse, parece que você estava enxergando mesmo, um livro espetacular sobre a tragédia de Mariana. A Carolina Moura, que é uma ativista de Brumadinho, moradora de Brumadinho, e que ela resolveu virar acionista da Vale para poder ter voz lá dentro e falar o que ela pensa e levar a voz das pessoas também para dentro da empresa. Muito corajosa, assim, um depoimento fantástico. A Amanda Costa, que é um talento, né, uma menina brilhante, uma jovem embaixadora da ONU climática, aí, uma voz que hoje em dia está percorrendo o planeta falando de apartheid climático, falando dessas questões. Muitas delas eu aprendi com ela, porque ela é realmente uma cabeça pensante muito precoce, assim, muito, muito madura.
E o Luiz Marques também, que é um cara que escreve muito sobre isso, sobre capitalismo e a relação de capitalismo e aquecimento global, mudança climática, emergência climática, né? E a Mira El-Khalili, que é uma economista fantástica também. Foram várias pessoas que a gente trouxe para o filme para falar tanto especificamente de Mariana Brumadinho, mas também para abrir essa conexão com a estrutura das coisas. Então, o filme ele fica oscilando entre o ponto pequeno e a visão macro, para a gente realmente pensar que Mariana Brumadinho não é uma catástrofe perdida lá no interior do Brasil, mas um evento global, e um evento que mostra como as coisas estão estruturadas, não só no Brasil, como no mundo. O que você espera agora, né, que o filme vai rodar? Como é que vai ser a forma, como é que as pessoas podem assisti-lo? E que tipo de reflexão você espera que elas tenham, que elas saiam, ou o que você gostaria que elas saíssem depois de assistir? Então, né, eu acho que o filme que eu gosto de assistir é o filme que me causa algum impacto, mais do que alguma informação, mais do que alguma coisa muito objetiva. Eu gosto dos filmes que você sai, às vezes, impactado, leva um dia, dois, assim, pensando e falando, caramba, deixa eu entender direito, né? Às vezes a gente sai de uns filmes assim, né? Eu espero que esse filme cause esse impacto nas pessoas, para que elas saiam impactadas, pensando, chateadas. Não é um filme bonito, não é um filme gracioso, é um filme denso e um pouco pesado, eu diria. Eu não acho que é exatamente um filme pessimista, porque eu me considero uma pessoa, até certo ponto, otimista. Eu acho que nós temos que passar por certas coisas, sim, como humanidade, como indivíduos, mas eu confio que a gente vai encontrar os caminhos, porque tem muita gente trabalhando. Então, eu quero que o filme tenha esse impacto realmente para as pessoas pensarem, porque, de certa forma, todos nós temos é como diz o poema do Drummond, que o Wisnik lê em um determinado momento. Ele tem um poema que ele fala assim: todos nós temos um pedaço do pico do Cauê. Ou seja, todos nós temos a nossa pequena parcela, porque nós fazemos parte desse sistema. Nós gostamos de viver nesse sistema. E a gente anda de carro, e a gente usa celular. Não é uma questão de culpar as pessoas, não se trata de culpa, mas é um sistema em que nós crescemos, fomos educados e vivemos assim. Será que nós estamos preparados para grandes mudanças? É uma pergunta que todos nós temos que nos fazer. Temos que apontar os dedos para os grandes culpados e as pessoas que mais lucram com tudo isso, porque a conta não fecha, né? O planeta é finito e a gente vive sob o dogma do crescimento infinito. A economia diz que tem que crescer, crescer, crescer. Como a gente vai fazer isso se os recursos do planeta são finitos? A conta não fecha. Então, a gente tem que apontar o dedo para essas pessoas cuja ganância não tem limites. Mas também a gente tem que se perguntar o que eu posso fazer e se eu estou preparado para um outro planeta, para viver de um outro modo. Então, eu penso dessa forma. Por isso também é muito importante você ter trazido as vozes indígenas, né? Porque os povos originários são justamente que estão gritando há séculos sobre esse modo de vida que a sociedade branca leva, alertando, né, há tanto tempo. Por isso que é super importante você ter também colocado vozes indígenas nesse filme, para mostrar e falar justamente de que são territórios indígenas. Aqui no Voz do Planeta já tem números especiais sobre isso, mas é em território indígena que está resguardada a maior biodiversidade do planeta, é onde ainda respiram as árvores, onde não temos uma superexposição ao calor, enfim, né? A solução sempre esteve lá, sempre esteve nesse modo de vida, né? Então, muito importante você ter trazido essas vozes e essa visão.
E eu queria te agradecer muito hoje por essa participação aqui no Vozes do Planeta. Hoje aqui no podcast nós recebemos o Eduardo Rajabali, primeira participação dele aqui no Vozes do Planeta. Falamos sobre a Sociedade do Ferro, a estrutura das coisas, filme que acaba de ser lançado. E obrigada demais aí por esse tempo e por ter nos contado o que você descobriu aí ao longo desses anos fazendo, né, a produção desse filme, Eduardo. Eu que te agradeço o convite, sempre quis vir aqui, fico feliz de eu finalmente poder estar aqui conversando com você. E só queria lembrar as pessoas, e quando a gente lê o Drummond, e aí, qual é o poema mais famoso dele, né? Tem uma pedra no meio do caminho. Quando eu li esse poema de novo, eu falava, mas por que esse poema é desse jeito? Quando eu li de novo, eu falei, agora eu entendi esse poema. Quer dizer, caíram todas as fichas, vai. E quando a gente relê esse poema, se você pegar aí e for reler agora, você vai falar, caramba, ele estava falando disso e eu não percebi. Então, tem muitos segredos que a gente vai descobrindo e essas chaves são tão maravilhosas, né? Vão abrindo esses conhecimentos para nós. Maravilha, obrigada. Bom, a apresentação e entrevista do Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro. Na produção, nós temos o André Cazé. E nos trabalhos técnicos, toda a equipe da Compasso Colab. A gente volta a se falar no próximo episódio. Até lá. Tchau. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.